é que está o teu domínio próprio com relação à comida? Você afoga as mágoas na comida, na geladeira? Você consegue se controlar? Consegue controlar a sua alimentação? Qual é o problema da gula, meus irmãos? O problema da gula é que, por vezes, a gula é idolatria. Por vezes, as pessoas querem buscar refúgio na comida e querem satisfazer seus problemas na comida. Você tem domínio próprio com relação à comida? Você tem domínio próprio com relação à bebida? Boa parte da nossa sociedade tenta resolver os problemas na bebida, na cerveja, no vinho, ou seja lá onde for. Você tem domínio próprio para resistir? Nós falamos há poucos domingos que Jesus estava na cruz e ofereceram para ele um tipo de bebida que era uma espécie de anestésico, para que ele não sentisse dor. E Jesus, mesmo com aquelas dores terríveis da cruz, que eram dores lancinantes, ele não aceitou aquele anestésico, porque ele precisava sorver o cálice da ira do Senhor, e ele não aceitou. Quantos na nossa sociedade, para esquecerem dos problemas, vão para um copo de pinga, um copo de cerveja, ou seja lá a substância? Como está o seu domínio próprio? Como está o seu domínio próprio nas questões sexuais? Solteiro, solteira, como está o teu domínio próprio nesse sentido? Solteiros que estão namorando, como é que estão o seu domínio próprio? Casados, homens casados, onde é que estão os nossos olhos? Os nossos olhares estão onde? Meus irmãos, nós temos um modelo de domínio próprio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, ele disse em Hebreus 4,15, que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Todas as tentações imagináveis que você pode ter, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, passou por elas e as venceu. E na sequência do texto é dito que por isso nós podemos correr para ele para buscar socorro em ocasião oportuna. Então, nos momentos de tentação, solteiros ou casados, nas áreas em que vocês forem tentados, nós corremos para quem? Nós corremos para Cristo, porque Ele foi tentado em todas as coisas. E nós corremos como? Pela oração e pela leitura da palavra. É possível vencer tentações, saiba disso. Quem é filho de Deus tem a garantia de que nós não somos tentados além das nossas forças. Se nós buscarmos as armas adequadas na hora certa, nós conseguimos vencer a tentação. E as armas são a leitura da palavra e a oração. É fortalecer o espírito para mortificar a carne. Na medida em que o teu espírito se torna forte, você consegue mortificar os feitos da carne, como diz o apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, disse: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é andar no Espírito? É você ler a Bíblia todo dia, é você buscar a Deus em oração todo dia, é você alimentar o seu Espírito de uma forma que quando vierem as tentações, você não está entregue. Sansão estava entregue, a vida dele é patética, as mulheres o conquistavam e ele caía. O servo, a serva de Deus, que querem ter domínio próprio, tem que ter comunhão com Deus, tem que se alimentar diariamente. Se você só se alimenta das coisas de Deus no domingo, você corre sérios perigos de grandes quedas. A alimentação tem que ser diária. Você alimenta o seu espírito, você se fortalece diariamente para que consiga vencer, como diz Paulo aos Efésios, vencer no dia mau, não cair quando vierem as tentações. Então, meus irmãos, domínio próprio não depende de você, depende de Deus, de você estar em comunhão com Deus. Nas horas difíceis de tentação, eu repito, não tente lutar sozinho, não confie em você, se confiar em você já perdeu. Corra para Cristo, busque oração, busque leitura da palavra, e Cristo, que foi tentado em todas as coisas, vai te socorrer. A vitória na tentação quando nós corremos para Cristo.